Bom, essa é a segunda parte da nossa trilogia, né? Então, quando eu comecei esse estudo foi em decorrência do que a gente estava estudando na série anterior, que era deuses falsos. Então, foi o que eu já falei, né? Por causa dos deuses falsos, a gente chegou àquela etapa de, bom, vamos falar sobre o Deus verdadeiro. Então, a primeira etapa dessa trilogia aí que a gente colocou este é o nosso Deus. E aí a gente fez 6 estudos a respeito de quem é o nosso Deus. Depois, quando concluiu, tinha muita coisa que se falar. Dava para ficar uns 3 anos falando só sobre isso. Mas, como a gente vai perceber durante as aulas dessa nova série, Jesus o Rei, você vai ver que hoje nós temos pressa. E qual dos evangelhos é para quem tem pressa? Marcos. Então, Marcos é um tipo de escrita, o Evangelho de Marcos é um tipo de escrita feita como se quem estivesse escrevendo tinha pressa de passar a mensagem, de divulgar quem é Jesus. Então, como nós estamos assim na escola bíblica, não é um curso teológico, é uma escola bíblica, e assim, para não se tornar bastante complexo, eu estou querendo fazer de uma forma como Marcos. E como hoje em dia, vocês vão perceber na aula de hoje, como hoje em dia nós precisamos ter respostas rápidas para perguntas que vêm instantaneamente para nós a respeito de quem é Deus, quem é Jesus. Então, a gente pensa assim, eu preciso fazer algo que eu esteja pronto para responder qual é o motivo da minha esperança. E eu até ontem, lendo um trecho de um livro, A Maldição do Cristo Genérico, do Eugene Peterson, ele fala a respeito disso. Não é vida cristã, é teologia espiritual. E aí ele explica sobre teologia espiritual o que é. E eu cheguei à conclusão que a nossa sala não é de vida cristã, é de teologia espiritual, já faz tempo. Então, o propósito do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como Rei. 2 aspectos que, mostrando Jesus como Rei, que não se adequa ao que é ser uma pessoa, um Rei deste mundo. Então, o que eu queria mostrar nessa sequência, e eu acredito que essa sequência vai ser longa, tá? Eu até falei para a Edna, ou vai ser até o final do ano, e se essa série fizer algum tipo de relevância para vocês, ela tem uma segunda etapa, ela tem 2 etapas. Então a gente vai fazer uma avaliação no final do ano, e se a gente achar que devem seguir para a segunda etapa, então a parte 2 da série pode ser que seja dividida em 2 temporadas. A primeira temporada e a segunda temporada. Uma que vai ser agora, até o final do ano, e uma que vai ser do começo do ano que vem até a Páscoa. Se Deus permitir, a gente vai concluir a segunda parte de quem é Jesus, qual é o seu propósito, na Páscoa. E para seguir exatamente o que a gente, em algumas igrejas mais tradicionais, o calendário litúrgico, né? Preparação para a Páscoa e depois o Pentecostes, que seria a terceira parte da trilogia, que seria o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo. Então, que seria a partir da Páscoa e aí até quando terminar. Esse é o planejamento dessa trilogia, tá? Jesus o Rei. Aí tem de novo o canal do Telegram, que eu continuo ainda colocando conteúdo lá, continuo ainda passando para vocês. E aí, como eu disse aí, a parte 1 dessa
dessa série é a identidade de Jesus. Ou seja, quem é Jesus? Tá? A programa dessa parte 1, hoje é a aula de introdução, que é como se fosse assim, como o Eugene Peterson fala no livro dele lá, A Maldição do Cristo Genérico. Antes de a gente conversar sobre quem é Jesus, a gente tem que limpar o terreno. Porque assim, se a concepção que o mundo tem de quem é Deus já é toda poluída, quem é Jesus é absurdamente cheia de... como se fosse aquela casa de gente que tem acumuladores. Até essa semana morreu uma pessoa em São Paulo que era um acumulador, levou muitos caminhões tirando bagunça de dentro da casa, tinha coisa podre, foi até difícil de tirar o corpo da pessoa dentro da casa. Então, quem é Jesus no mundo de hoje, cada vez mais nós lembramos dessa passagem, da passagem que eu vou dizer agora, sobre quem é Jesus. Quando você vai se debruçar sobre a Bíblia para saber quem é Jesus, você vai se deparar com aquela profecia que Jesus faz a respeito de que aqui está Jesus, aqui está o Cristo, aqui está o Cristo, aqui está o Cristo. É uma aula, como se fosse assim, todas as aulas são importantes, todas as etapas de todas as salas que estão estudando escola bíblica são importantes, mas eu acredito que aqui devia estar cheio, sabe? Se vocês puderem, por exemplo, convidar as pessoas para a partir da próxima semana virem aqui, porque assim, eu estudando só introdução, eu já fiquei abismado. Porque assim, uma coisa que a gente lê, mas quando você vai preparar a aula, você é impactado por aquilo. Quem prepara a aula sabe que você primeiro precisa, é como a Bíblia mesmo, você precisa comer aquilo lá. Aquilo precisa fazer digestão em você para você começar a sentir, olha, isso aqui é uma boa comida. Porque você precisa saber o gosto de uma boa comida para você, por exemplo, falar para os outros como fazer aquilo lá. E quando aquilo se torna fácil de fazer para você, aí você está pronto para ir para os outros, a ensinar os outros. Então, qual será o programa das nossas aulas? A partir da próxima aula, que eu não sei se domingo que vem a gente vai ter, né? Mas a princípio vai ter. A dança, que vai falar sobre, ela vai fixar limites. Então, a dança vai falar sobre a Trindade. E aí a gente vai começar aqui, nessa aula 1, a dança, no primeiro capítulo de Marcos, apenas alguns versículos, 2 ou 3 versículos vai ser suficiente para a aula toda. Tá? E depois o chamado, que é uma das cenas assim que eu mais fico impressionado. Eu fico impressionado em Mateus, quando Mateus é chamado. Eu acho essa passagem assim, depois que eu ainda vi na série The Chosen, então eu fiquei mais impressionado ainda. A cura, o descanso, o poder, a espera, a mancha, a aproximação e a volta. Esse é o nosso programa de aulas. A minha previsão, se Deus permitir, é que cada aula, cada número desse seja um domingo. Só a aula de hoje que vai levar mais tempo do que é normal, porque é a aula de apresentação. Então a introdução ela vai levar algum tempo a mais. Esse vídeo que eu vou apresentar para vocês é um vídeo onde tudo começou. É um vídeo que me despertou. Eu estava preparando uma palestra para o Dínamo e eu tive encontro com esse vídeo. Fui assistir a série. Vocês podem ver que eu me refiro muito a essa série que eu vou mostrar aí. E o que me deixou mais chocado, mas mais preocupado comigo mesmo e com aqueles que eu ensino é quando Jesus se torna um ídolo.
Então eu vou passar esse vídeo agora para vocês entenderem como tudo começou. Por que eu voltei, a gente estudou os deuses falsos lá em 2000, acho que foi 2016 ou 2015, eu não me lembro direito. Foi numa escola bíblica durante julho, cada pastor deu uma, mas eu falei assim, eu acho que não foi assim tão producente. Vou fazer de novo. Exatamente por causa desse vídeo. Aí a gente foi para aquela série de deuses falsos, ídolos. E aí a gente foi aprofundando e deu no que deu, né? Começamos essa trilogia sobre deuses, sobre o que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu vou passar esse vídeo para vocês e eu espero que dê certo. A premissa de deuses americanos é muito simples. Tudo aquilo que é adorado se torna uma divindade. Os deuses, então, nada mais são do que a materialização do impulso de adoração das pessoas. Se alguém precisa de ajuda em uma área, basta adorar alguma divindade referente àquela área, e essa divindade, então, ganha vida, e quanto mais adorada ela é, mais poder ela consegue. Um dos principais conflitos da série, então, se dá entre os novos e os velhos deuses. Enquanto as pessoas antigamente adoravam deuses da chuva e do trovão, deuses da colheita e do amor. Hoje as pessoas adoram o globalismo, adoram a televisão, adoram a tecnologia. Os sacrifícios entregues a esses deuses, que lhes dão poder e autoridade, são o tempo que nós gastamos dedicado a cada uma dessas coisas. A tecnologia se tornou uma divindade poderosa pelo tempo que as pessoas passam em torno dela. Os deuses antigos, outrora donos do mundo, se veem diminuídos diante de deuses menores, que são adorados subconscientemente. E nisso, a série é profundamente teológica. E não seria exagerado dizer que ela é quase bíblica. A adoração não acontece apenas em ambientes religiosos. E a idolatria não está apenas em religiões animistas ou em divinizações de monarcas ou imperadores. A idolatria se encontra no coração do ser humano. Foi o profeta Ezequiel que relatou isso quando disse: "Estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si." O apóstolo Paulo diz que certas disposições morais interiores são idolatrias, tanto quanto aquilo que se daria na exterioridade. Porque bem sabeis isto, que nenhum avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Em outro momento, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a ganância, que é idolatria. Existe uma idolatria que se dá dentro dos seres humanos, justamente porque somos adoradores por natureza. Já dizia Nietzsche que há mais ídolos do que realidades no mundo. Ou, para uma citação mais teológica, o homem possui em seu interior uma grande fábrica de ídolos, como dizia João Calvino. Sim, nós podemos realmente adorar as coisas com as quais nos relacionamos. Mas nem de longe, esse é o ponto mais sagaz da série, que na minha opinião se encontra no episódio sobre a deusa Páscoa. Deusa esta que se une ao Deus Jesus Cristo, que sim, é adorado por pessoas no mundo todo. E a ideia da série é que como cada pessoa possui um Jesus pessoal, não é um único Deus Jesus que é materializado, mas vários deuses Jesus, que ganham força e poder à medida que as pessoas criam imaginários diferentes e fornecem atributos diferentes à pessoa de Cristo. Eu não entendo o quanto Neil Gaiman, o autor do livro que dá base ao seriado, é consciente do que fez. Mas o que ele está dizendo é que a maioria daqueles que se declaram seguidores de Cristo, na verdade, são seguidores de Cristos particulares, ou como diz a canção popular, de um personal Jesus. O que ele está dizendo é que acontece com os cristãos algo próximo do que acontece com pessoas apaixonadas. Quando você está apaixonado por alguém, muito costumeiramente, você não está apaixonado por essa pessoa. Você está apaixonado por aquilo que você acredita que essa pessoa é. Se com o tempo suas ideias sobre tal indivíduo forem mudadas pela realidade e você ainda tiver sentimentos românticos por ela, suas emoções estão saindo da paixão e se tornando amor de verdade. Se ao conhecer realmente aquela pessoa, seus sentimentos acabam, é porque você nunca amou aquela pessoa realmente. Essa realidade sobre relacionamentos humanos explica muito dos relacionamentos religiosos. Muitas pessoas dizem amar a Deus, mas na verdade amam uma projeção de si mesmos e um Deus que criaram em suas mentes. É o que condena o salmista no Salmo 50. Pensaram que eu era igual a vocês, porém agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Quem concorda com isso é o famoso pregador americano Paul Washer, quando ele diz que o horário de culto das igrejas evangélicas é a hora de maior idolatria em toda a semana da América, porque as pessoas não estão adorando o único Deus verdadeiro.
mas adora um Deus formado a partir dos seus próprios corações, por sua própria carne, artifícios satânicos e inteligência humana. Em outro lugar, ele repreende as pessoas que dizem: mas eu amo a Deus desde que eu era pequenininho, dizendo o seguinte: não, você amou uma imagem de Deus que você criou com sua própria mente. E você amou aquilo que você criou. Se alguém viesse a você e lhe apontasse o Deus da palavra, você diria: eu nunca poderia amar um Deus como esse. Por tantas vezes eu vou às pessoas e elas me dizem: eu tenho amado a Deus toda a minha vida. E eu digo: eu posso me sentar com você por meia hora e só explicar pela palavra de Deus algumas crenças históricas e cristãs sobre a divindade? Depois de meia hora, um bom membro de igreja me diz: este não é o meu Deus. E eu tenho que dizer: claro que não é, mas é o Deus das Escrituras. O que Paul Washer diz é dureza, mas não é novo. Ireneu de Lyon, um dos pais da igreja que viveu entre 130 e 202 depois de Cristo, escreveu em Contra as Heresias, onde ele refuta a heresia gnóstica, uma analogia muito conhecida. Ele fala de um autêntico retrato de um rei que foi realizado de forma cuidadosa em um rico mosaico por um hábil artista. Então alguém mal intencionado chega, desmancha a figura do homem e simplesmente relocalizando as pedras do mosaico, forma a figura de um cão ou de uma raposa. E argumenta, depois disso, que aquela era a autêntica imagem do rei feita pelo hábil artista. A ideia é que, por mostrar as mesmas pedras que, bem dispostas pelo primeiro artista, apresentava a imagem do rei, e agora mal dispostas pelo segundo artista, transformava-se nessa figura canina, e pelo brilho das pedras, os mais simples são enganados, justamente por não conhecerem o aspecto original do rei, e se convencem de que aquela imagem ridícula de um cão ou de uma raposa representa quem o rei realmente é. Deuses americanos denuncia nossa idolatria, e denuncia as nossas falsas adorações, quando amamos Jesus, mas não nos apegamos ao Jesus das Escrituras. Quando a imagem que temos de Deus é aprendida da cultura, é aprendida da família, é uma mera tradição civil, mas não é calibrada por um conhecimento a partir da palavra de Deus, de quem esse Jesus realmente é. O famoso pregador Arthur W. Pink diz que necessitamos de algo mais que um conhecimento teórico de Deus. Só conhecemos verdadeiramente a Deus em nossa alma, quando nos rendemos a Ele, quando nos submetemos à sua autoridade e quando seus preceitos e mandamentos regulam todos os pormenores de nossa vida. Se não queremos fazer parte dos idólatras e deuses americanos, precisamos voltar à Escritura e conhecer um Deus que não é americano, mas que veio de Nazaré, lá na Galileia, e que não foi formado pelo nosso impulso de adoração, mas que é Deus de Deus, dotado dos atributos da divindade, e que condena a nossa idolatria, até quando o nosso ídolo tem o nome e a cara dele. Jesus dizia que nos últimos dias alguns apontariam, dizendo que ali está Jesus, sem ele realmente estar lá. É surpreendente perceber que isso pode acontecer até dentro das nossas próprias cabeças. Jesus é o único Deus? O que significa Jesus? Jesus vem do mesmo nome, a origem hebraica, Josué. Javé é a minha salvação. Jesus cresceu numa área pobre e rural. Como diz o Max Lucado em um dos livros dele, Jesus nasceu num lugar que nem aparecia no radar do Império Romano. A mãe de Jesus era uma adolescente pobre, solteira, e que possivelmente foi ridicularizada por aparecer grávida, dizendo para os seus: pense, gente, nós vivemos hoje numa sociedade enorme. Você pode morar num prédio como o meu, por exemplo, de 84 apartamentos, e você não conhece o vizinho do lado. Mas a situação de Maria, numa aldeia, no interior de Israel, tudo que acontecia numa casa, todo mundo já sabia. Então, uma adolescente pobre, solteira, que aparece grávida dizendo que está grávida do Espírito Santo, possivelmente ridicularizada pelas outras mulheres. Isso daí é mostrado no Evangelho, que até José passou por uma situação de muita pressão em relação a essa situação. Jesus trabalhou com seu pai durante 30 anos como carpinteiro. Seu ministério durou apenas 3 anos. Foi crucificado
de uma forma vergonhosa. Como milhares que aconteceram antes e milhares que aconteceram depois. Crucificação não foi algo só de Jesus. Era um estilo de matar, era uma pena de morte do Império Romano. Nunca foi político. Grave bem isso, nunca foi político. Nunca viajou mais do que dezenas de quilômetros. Nunca escreveu um livro. Nunca se casou. Nunca praticou sexo. Nunca fez faculdade. Morreu desabrigado e pobre. Esse é o currículo de Jesus. Como uma pessoa como Jesus pode ser tão pública há milhares de anos depois como Jesus? Tanto é assim que quando os seus acusadores o diziam, você é um simples homem e se apresenta como Deus, é a pessoa mais famosa do mundo. Foram cantadas milhares de canções e são cantadas milhares de canções sobre Jesus. São criadas mais obras do que já foi criado em toda a história. Mais livros do que qualquer pessoa podia ter. Viveu. Nosso calendário é dividido em relação a Jesus. Nós temos antes e depois de Jesus. Até quando, por exemplo, a pessoa não quer dizer, como um judeu, não quer dizer que o ano é a respeito de Jesus, ele se refere a nós, ele fala assim, 2022 da era comum. Não fala sobre Jesus, mas é 2022. Ou seja, a história continua dividida por causa dele. Nenhum exército, nenhum rei, nenhuma nação conseguiu mudar a história como ele mudou. Essa figura, Jesus, no mínimo merece uma investigação para saber quem é. Você é um simples homem e se apresenta como Deus? Jesus, o desabrigado. 2 anos depois da sua aparição, ele continua popular. Segundo carta de Coríntios 11, 3, 4, afirma que isso iria acontecer. Se você observar depois aí, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4, você vai ver o que eu estou dizendo. É profetizado que isso iria acontecer. Muitas pessoas iam ensinar as suas opiniões a respeito de Jesus. Dos mais vários tipos. E quais são esses tipos? Eu separei alguns tipos. Que tipos de Jesus nós temos hoje? O que é importante para nós hoje a respeito de Jesus? O que as pessoas dizem sobre Jesus? O Jesus da cultura pop. Comediantes fazem piadas a respeito de Jesus. Comediantes se apresentam travestidos de Jesus, mas aqui existe uma pregação por trás desse travestido de Jesus. Então, por exemplo, nós pegamos aquele canal de YouTube que se diz de comédia e que se acha engraçado, que toda Páscoa e todo Natal eles se apresentam a algum tipo de Jesus e fazendo alguma crítica sobre Jesus ou uma teologia nova sobre Jesus. Uma das coisas que mais se pega no pé da escola é que a escola é doutrinadora. Na verdade, o professor doutrinador ou a escola doutrinadora que torna o seu filho ou alguma pessoa da sua família ateu, na verdade ela vem só fechar o laço do presente. O que o celular hoje faz na cabeça das pessoas é muito pior do que uma escola poderia fazer.
Então, quando, por exemplo, alguém que já tem uma predisposição a tratar Jesus como qualquer coisa, e aí vê que outras pessoas na bolha da internet fazem piadas, ou vídeos, ou esquetes, fazendo algum tipo de zoeira com Jesus, ela meio que dá uma chancela. E isso vai moldando o caráter dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adultos. Atores, atrizes, celebridades, centenas de filmes e séries falam sobre Jesus. O U2 canta sobre Jesus. O Green Day canta sobre Jesus. E John Lennon chegou à afirmação que agora nós somos mais famosos que Jesus. Logo depois, ele encontrou com Jesus. E aí ele falou, realmente Jesus, nós não somos tão famosos como você. Mas isso é lá com ele. Homossexuais têm a sua versão de Jesus. Tem livro apresentando Jesus como homossexual. Tem peça de teatro apresentando Jesus como homossexual. Tem site que faz teologia a respeito de Jesus homossexual. Igreja que mostra Jesus como homossexual. Isso. É porque existem umas igrejas chamadas igrejas queer. Hã? É. E aí, como a teologia é inclusiva, e aí mostra-se Jesus como podendo ser homossexual também. Amém? Glória de Davi. Também. No esporte, ninguém deixa de agradecer Jesus por fazer um gol, por marcar um ponto, por ganhar um campeonato, porque o Senhor Jesus é meu Senhor e Salvador, e eu agradeço a Ele por ter ganhado esse campeonato. Né? Jesus está no cinema, Jesus está na rádio, Jesus está nos podcasts, Jesus está nos quadrinhos, Jesus está no mangá, que o Léo lê toda aquela série de mangá Messias, culpa minha, mas Jesus está no mangá, Jesus está nos quadrinhos, enfim, esse é o Jesus da cultura pop. Agora nós vamos entrar, e assim, qual é o problema dessa cultura pop? Não é muitas vezes, quase sempre não é uma leitura que eu falo para meus alunos de língua portuguesa. Quando, por exemplo, um diretor ele pega um livro para transformar em filme, ele lê o livro. Só que o livro, ele está escrito como livro. Eu tenho que transformá-lo em roteiro de filme. É por isso que tem até o Oscar de melhor roteiro original. Porque ele pega e transforma aquilo em filme. Então, o que eu estou assistindo é uma leitura do livro. Então, O Senhor dos Anéis. Você vai ler o livro e depois assiste o filme. O filme nunca é bom como livro. Não é que é isso. É porque, na verdade, é uma leitura de transformar o livro em filme. É uma leitura de como transformar o livro em peça. Então, é como se fosse assim, eu estou aqui, eu estou preparando uma aula, eu li um monte de livro e eu estou mostrando a minha perspectiva a respeito daquilo que eu li. Então há uma transformação. O pregador pega uma palavra, dependendo da forma que ele interpretou a palavra naquele versículo, ele faz uma transformação para mostrar para a audiência exatamente aquilo que ele quer. E isso vai moldando a cabeça das pessoas a respeito de Jesus. O Jesus das seitas. Tem gente que tem a audácia de dizer que todas as religiões dizem a mesma coisa de uma forma diferente. Quem faz isso nunca mostra assim, absolutamente ignorância sobre religião. Porque 30 minutos de estudo você já percebe que as coisas não são assim. Então, e hoje em dia nós estamos assim, ninguém tem vergonha de se mostrar sua ignorância, né? Principalmente na internet.
Então, ninguém tem vergonha de mostrar sua ignorância hoje em dias de WhatsApp, em que a pessoa compartilha um negócio e você fala, será que essa pessoa realmente assina embaixo isso que ela acabou de compartilhar? Eu acredito que sim, porque se você compartilhou com os outros é porque você assinou embaixo. Tipo, dou meu aval que isso daqui é real. Dou meu aval, concordo totalmente com tudo que está acontecendo aqui nesse texto. Então, cristãos liberais, e aí está chegando mais perto da gente, tá? Enquanto a gente está falando da cultura pop, você pode ficar um pouco separado. Mas agora está chegando um pouco perto da gente. Cristãos liberais ou progressistas não são muito claros em quem é Jesus. Não são muito claros na divindade de Jesus. Eles só dizem claramente que Jesus é bom. Jesus é um homem bom. Jesus é um homem bom, é o melhor homem que já passou na face da terra. Então, pegamos até muitas vezes aquela frase, no seu lugar, o que Jesus faria? Então, só que não é muito claro para esses cristãos que Jesus é Deus. Eles não dizem isso. Isso é um ponto muito fundamental. Se a pessoa não afirma que Jesus é Deus, não tem mais o que ouvir dessa pessoa. Ou seja, não tem mais o que seguir dessa pessoa. Eu posso ouvir, posso discutir, posso conversar, que nem o Paul Washer sentou lá, que nem a gente viu no vídeo. Vamos ver então que Jesus é esse que você segue, eu vou mostrar o Jesus das Escrituras. 30 minutos depois a pessoa diz, não é esse Jesus que eu sigo. O Jesus das Testemunhas de Jeová é o arcanjo Miguel. O Jesus dos Mormons é um homem que se tornou um Deus entre outros deuses, meio irmão de Lúcifer e polígamo. Agora, preste atenção, porque eu já vi gente que já andou entre nós e já se referiu a essa pessoa que eu vou falar. Eu não consigo nem falar o nome dessa pessoa direito. Deepak Chopra. Está cheio de livro dele para vender na livraria Saraiva, na internet. Um estado de consciência. Quem é Jesus? É um estado de consciência que todos nós podemos aspirar a ter. Gente, quando eu estava conversando com essa pessoa, eu falei, meu Deus, aqui está difícil. Você já teve a experiência de tentar evangelizar um espírita? Ele concorda com tudo que você diz, gente. É assim, não é real, é verdade. Só que aí, como ele está tentando subir nas suas classes de espiritismo, então ele mantém a calma, mas ele não diz que Jesus é Deus. E assim, quando você conversa com pessoas que estão envolvidas no esoterismo, é a mesma situação. Então, o que é Jesus? Jesus é um estado de consciência que todos podemos aspirar. E a pessoa que já ouviu do Evangelho, já ensinou na igreja, compartilhando esse cara, esse escritor. E eu falo assim, meu Deus, que ponto que está? Então você não tem muito assim, porque, não, mas eu concordo com você, porque a pessoa te olha como num nível de iniciação espiritual inferior. Você não entendeu ainda qual que é a realidade do universo. Na cientologia, aí você fala assim, nossa, eu não conheço ninguém que é da cientologia. Tom Cruise é o Billy Graham da cientologia. Na cientologia, Jesus é um implante que foi colocado por um extraterrestre na cabeça da humanidade. Então é como se fosse Matrix. Você entrou no sistema que todo mundo sabe quem é Jesus. E esse Jesus que tem na tua cabeça foi implantado por um extraterrestre. E esse daí é o Tom Cruise. Ele é o Billy Graham da cientologia.
Esse é o Jesus das seitas. Gente, é assim, se nós nos propormos realmente a evangelizar e trazer gente para as nossas células, nós vamos ser confrontados com pessoas desses tipos de pensamento. É assim, é que às vezes a gente fica tão fechado na nossa bolha cristã aqui da nossa igreja, que a gente não tem contato com essas pessoas. Não tem. Existe um muro assim que vai até o céu entre essas pessoas e nós. Então, se eu estou falando isso para vocês e a gente não ouviu, nunca ouviu falar sobre isso, é porque a gente não está passando dos nossos muros. A gente está tudo trancado aqui no nosso gueto. Pode. No campo também é assim. Porque eu via lá na cidade, ela é casa de demônios, tipo, era casa consagrada para demônios. Mas a igreja não tem acesso. Mesmo estando tipo, num campo totalmente fora da nossa realidade, fora do nosso contexto, em outra cultura, a igreja também não se mistura. Tipo assim, não tem como a igreja acessar ali. Né? Você falando, eu estou lembrando aqui, né? Porque a gente passava de largo, passava de longe. Às vezes você estava na feira, na cidade, estava com uma concentração lá de sacrifício, alguma coisa, a igreja passa de largo. Não tem como a igreja acessar. É muito estranho isso. É muito estranho. É que assim, na verdade, a gente tem um pouco de receio, né? Porque a gente não está preparado. Sabe quando, por exemplo, você não está preparado para ir para a guerra? Então, te jogam no campo de batalha, você foge de volta para o quartel. Porque, eu não estou preparado. Vou morrer aqui. Vai mesmo. Está cheio de gente que sai para fazer não sei o que lá. Quando você vê, está lendo os mesmos livros. Não, eu vou ler um livro aqui dele para entender ele. Quando você... Nossa, não é que o cara tem razão mesmo? Pronto, acabou. Perdeu a batalha da mente e já está perdido. Então, continuando, o Jesus, então já falamos vários Jesus da cultura pop, Jesus das seitas, Jesus do ocultismo. Então, por exemplo, a maçonaria, ela nas suas rituais, ela lê a Bíblia, mas toda vez que tem a menção da palavra Jesus é omitido. A palavra Jesus toda vez que se lê. Algumas pessoas do ocultismo diz que Jesus, eu já ouvi isso de uma pessoa que trabalhou comigo, que era dessas seitas ocultistas, que dizia que Jesus era um homem que tinha passado 7 níveis de iniciação. Então é por isso que ele se tornou Cristo. Então, viu? Então, tornou-se o Cristo porque passou 7 níveis de iniciação no Egito. Outro ocultista, líder ocultista, diz que Jesus não são os 7, mas ele já está na 13ª encarnação, ele atingiu a 13ª encarnação para se tornar o Cristo. Jesus do ocultismo. O Jesus das religiões. Olha, gente, é necessária essa aula, essa introdução. O Jesus das religiões. No budismo, aí que está assim, eu acho que agora chegou mesmo na nossa parte, agora chegou mesmo no lugar onde a gente, como é que se diz? Agora a água está no pescoço, porque assim, você pode não estar em contato, você pode estar em contato com gente de seita, do ocultismo, eu não conheço nenhum maçom, não que eu saiba, só se ele for secreto, mas até hoje... Todas as vezes que eu passei por um maçom, ele fez questão de dizer que era. Então... Eu também, se eles não falam, né? Enfim. Aí... Eu que pedi até oração para mim. Olha. Eu orei. Então, mas como é um cultismo, então por isso que eles têm essa questão de que a religião, todas, como diz, né, a audácia, todas têm assim o seu fundo de parecido, tudo vem da mesma raiz. Então, olha, aí estava precisando de oração mesmo. Foi na faculdade, eu nunca vou esquecer.
Não, ele vai na mão, eu baixinho, assim, aqui no cantinho aqui. Vamos orar aqui. Ai, gente. Mas então, budismo. No budismo, Jesus não é Deus, mas sim um ser iluminado, que atingiu o máximo da iluminação, assim como Buda. Então quando você ouve um dessas pessoal aí, esses artistas de Hollywood, esses cantores assim, quando eles igualam Buda e Jesus, é exatamente porque eles já estão ouvindo esses gurus falando a respeito disso. O hinduísmo diz que era um homem sábio e era a encarnação do Deus Krishna. O islamismo aqui é bem importante, porque às vezes, quando tem alguma coisa que o islamismo ele se entra em evidência de novo no Ocidente, por algum fator histórico, aí as pessoas que não entendem muito, deixam aqui meio que igual. O islamismo e o cristianismo é monoteísta. Pronto, monoteísta resolveu, tá certo. É um profeta inferior a Maomé. Se estivesse aqui, seria muçulmano, como disse um palestrante, um dos líderes da juventude islâmica em um congresso nos Estados Unidos, internacional de islamismo. Ele diz no meio da sua palestra: se Jesus estivesse hoje aqui no meio de vocês, ele seria islâmico. O Dalai Lama, o que ele diz sobre Jesus? Que é um iluminado que auxilia os outros a seguirem a sua iluminação e realização. Gandhi. Quem é Jesus para Gandhi? Não posso atribuir a divindade exclusiva a Jesus. Ele é divino, tanto quanto divino é Krishna, Rama, Maomé e Zoroastro. Jesus dos famosos e infames. O que personalidades famosas disseram a respeito de Jesus? Se assim, para nós, gente, pode parecer irrelevante. O que essas pessoas vão dizer é irrelevante. O que o budismo diz para nós é irrelevante. Mas assim, essas são as pessoas que fazem as cabeças das outras que não seguem Jesus. São Thomas Jefferson. Jesus não quis impor à humanidade que ele é o Filho de Deus. Thomas Jefferson. Fidel Castro. Nunca vi contradição entre as minhas ideias e as ideias daquela figura extraordinária. Humildade. Preste atenção nisso daqui, que nós estamos vivendo numa época de inclusiva. Malcolm X. Já ouviu falar Malcolm X? Pelo menos alguma coisa? Jesus não era negro. Jesus não era branco. Isso foi uma lavagem cerebral que fizeram nos negros para que eles adorassem um branco. Pode perceber que todos são brancos. Maria, Jesus, José, todos são brancos. O único que é negro é o diabo. Martin Luther King. Jesus foi um extremista por amor, pela verdade e pela bondade. Aqui eu separei um terapeuta, muito famoso nos Estados Unidos, chamado Ron May. Jesus é um terapeuta de toda a humanidade. Esse daí acertou em cheio da nossa época. Eu, como professor, pós-pandemia, o que mais é cobrado de mim como professor de português? As habilidades socioemocionais dos meus alunos. Não em português. É importante, mas é mais importante que eles sejam emocionalmente saudáveis. Eu estou ensinando português ainda. Eu já falei que eu sou
assim, é para deixar o ser humano, o homem orgulhoso, de cara no chão. O Jesus dos demônios. Incrivelmente, na época em que Jesus andava pela terra, curando, fazendo milagres e pregando, os que tinham uma teologia mais profunda a respeito de quem era Jesus, eram os demônios. E isso continua até hoje. Os demônios, eles não têm o dom da salvação. E eles odeiam Jesus. Mas eles sabem muito bem quem é Jesus, desde o dia que ele pisou aqui. Eu não vou falar, eu vou mostrar o que eles falaram. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Eu tenho parentes próximos que não têm capacidade de dizer isso. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Que eu estou repetindo, né? Vieste a destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Lucas 4:41. Curioso dizer que os demônios têm uma cristologia muito mais profunda do que seitas e muitas igrejas e religiões do mundo. Foi aquilo que eu falei. Os demônios odeiam Jesus. Mas é assim, como eu digo para os meus alunos quando eu estou ensinando o paradoxo. A figura de linguagem paradoxo. Hoje em dia, as palavras estão tão vazias de significado que as pessoas não entendem o que é amor, o significado de amor e o significado de odiar. Então, tem um paradoxo, um verso está assim: meu amor e meu ódio por ti são iguais. Aí os alunos olham para mim e falam assim: e qual é o paradoxo aí? Então, aí eu falo assim: este é o problema. Vocês não conhecem o significado da palavra odiar e não conhecem o significado da palavra amor. Por isso vocês não entendem o paradoxo. Odiar é você querer que o fruto do seu ódio desapareça, não exista mais. Então, o amor é você dar a vida por alguém. Você quer que aquela pessoa exista tanto que, se for possível, você dá a sua vida para que a existência daquela outra pessoa continue. O ódio é o contrário. Você quer que aquela pessoa desapareça e que nem a memória dela se exista. É por isso que Jesus diz que quando você olhar para um irmão com ódio, você já o assassinou em seu coração. Eu uso esse exemplo na aula. Quando você olha com ódio para uma pessoa, você quer que aquela pessoa desapareça da existência. Não exista mais. Nem o nome dela seja lembrado. Então não tem como você amar e odiar ao mesmo tempo. É um paradoxo. Por isso que eu digo, os demônios odeiam Jesus. E pessoas que odeiam Jesus têm o mesmo sentimento. Que ele desapareça. E que sua memória seja apagada. É possível? Não é. Mas essas pessoas e esses demônios estão no mesmo time. É por isso que a figura do anticristo é tão clara. Eles não tinham o dom da salvação e odeiam Jesus. Mas o que é mais trágico
é que eles têm uma teologia muito mais profunda a respeito de quem é Jesus do que muitas igrejas, seitas e pessoas têm e que frequentam a igreja. Então, quando a gente quer ser legal ou politicamente correto a respeito de Jesus, como esses Jesus que a gente viu antes, nós estamos andando com um time que não é a equipe de Jesus. Então é por isso que nós vemos o discurso de Jesus tão duro quando a gente senta para ler quem é Jesus. E afinal de contas, quem é o Jesus de Jesus? Eu tenho 15 minutos, como a gente começou mais ou menos 10h15, eu vou até 11h15, tá? Ah, é verdade! Quem é Jesus realmente? É por isso que o Paul Washer fala, não, vamos sentar e vamos abrir a Bíblia, que a fonte de quem é Jesus está na Bíblia. A gente só está falando o nome dele por causa da Bíblia. Então nós temos que ouvir o que ele tem a dizer a respeito dele. Ele é um homem bom ou é Deus? Ele é meio irmão de Lúcifer ou um profeta? É um mentiroso ou fala a verdade? É um terapeuta? É um comunista? É um amigo íntimo? Por que eu estou falando amigo íntimo? Teve uma moda nos Estados Unidos, hoje em dia é politicamente incorreto, mas que as grandes celebridades e cantores de Los Angeles, de Hollywood, nos Estados Unidos, até a Madonna andava com uma camisa assim, escrita assim, a foto de Jesus escrita embaixo assim, meu amigo. Mas era uma gíria americana. Meu amigo. Íntimo seria. Então, meu amigo íntimo. Tem gente que trata Jesus como apenas um amigo íntimo. Ah, não tenho nada, meus segredos eu conto para Jesus. Não seria sensato ouvir o que Jesus é, quem Jesus é, dele mesmo, mas as pessoas vão atrás dele para saber quem ele é? Não. Eu vou atrás dessas seitas, eu vou atrás desse ocultismo, eu vou atrás da cultura pop. É muito mais fácil para mim. É muito mais água com açúcar. Eu separei 10 pontos. Hoje eu vou falar 3. E na próxima aula eu vou continuar. O que Jesus disse a respeito de si mesmo? Jesus disse que veio do céu. Ele disse isso. Existem pessoas, eu vi um jornalista, professor da USP, que teve uma experiência de quase morte. E muita gente da direita, na internet, mandava Twitter por ele, porque foi pelo Twitter que a família dele falou que ele tinha infartado, na fila do banco. E ele infartou na fila do banco e foi assim. Ele mesmo declarou que ele, como dizem, né? Ele não disse isso, mas existe aquela expressão, ele viu a grama verde. Ficou assim em coma por meses, né? Chegou, como dizem, né? Viu os pés de Jesus ali, quase chegou. Só que aí as pessoas mandando mensagem, muitos evangélicos da direita, né? Mandaram um monte de mensagem no Twitter dele, e eu estava acompanhando. E eu peguei e falei assim, e ele lá, e sabiam que ele era ateu, né? Sabiam que ele é ateu. E continuaram, eu estou orando para que Jesus te cure, que você tenha, não sei lá, aquela coisa, né? Católico, todo mundo. Quando ele, por um milagre, ele voltou. A primeira coisa que ele falou foi, eu não vi ninguém lá. Então eu continuo ateu. Lembra dos demônios, né? Isso chocou essa direita evangélica. Muitos começaram a falar, você ainda vai ter uma revelação, você é uma pessoa ingrata, toda aquela coisa de estou orando por você, inverteu totalmente. Pode morrer.
Tipo, fazer o quê, né? Vai pro inferno mesmo. Né? Então, existe essa experiência de quase morte, que assim, muitos voltam diferente, mas muitos não voltam diferente, porque não viu nada do outro lado. Então, existe um livro chamado Transformados pela Luz, que é uma pessoa que teve essa situação de experiência de quase morte, e aí ele escreveu um livro a respeito disso. E aí ele começou a ir atrás dessas pessoas que tiveram experiência de quase morte. Aí teve gente que morreu, que queria ter visto o Elvis do outro lado, o Elvis Presley do outro lado do rio. E aí escreveu também um livro que viu Elvis Presley do outro lado. Aí o nome do livro é até Elvis Depois da Vida. Pois é. Maomé teve uma experiência de que, segundo ele foi para o céu, tá? E aí, estudando a respeito disso, eu descobri que, sabe o Domo da Rocha lá, que tem aquela cúpula dourada em Jerusalém? É onde ele teve essa oração que ele foi para o céu. É por isso que lá é um lugar sagrado para os islâmicos. E ele falou que ele viu Adão e viu Abraão, mas não viu Jesus. E a partir disso daí que ele falou que foi dada a ordem que os islâmicos orassem 5 vezes por dia. Jesus... Ora. 5 horas da manhã já bate assim, mal. Jesus afirmou ter vindo do céu, mas ele afirmou que veio do céu. Ele não teve uma experiência de quase morte que ele foi ao céu. Ele diz ter vindo do céu. João 6,38. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Preste atenção nessa frase dele. Julgue se é importante ou não, se é relevante ou não. A partir desse discurso de Jesus, muitos deixaram de o seguir. Muitos disseram, duro é esse discurso, e foram embora. Eu já passei por uma situação dessa, não como Jesus, mas assim, aqui mesmo na escola bíblica, quando nós estávamos estudando os 10 mandamentos. E aí a gente estudou sobre um dos mandamentos. Teve gente que fez assim, duro esse discurso, vou embora. Nunca mais pisou na escola bíblica. Teve gente também em outra situação, num curso de esgotamento espiritual, em que nós falamos que no começo do ano 2000, teve muita coisa na igreja de carismático, um movimento carismático dentro da igreja evangélica. Isso daí destruiu muitos crentes, que muitos até desistiram de ir para a igreja. Porque aquilo lá passou a ser, por um tempo, foi um movimento espiritual, mas a partir daquele movimento espiritual, muitas pessoas começaram a fingir que aquilo lá era coisa do Espírito Santo. E aí se viram numa situação de cinismo, se tornaram cínicas em relação às coisas espirituais da igreja e acabaram saindo mais esmagadas do que quando entraram na igreja e desistiram da igreja. Se viram enganadas por líderes que faziam elas fazerem algumas coisas. Às vezes é aquele efeito manada que acontece dentro dos congressos, das igrejas. E eu falei isso numa aula. A pessoa nunca mais voltou. Ela vinha na escola bíblica, mas ela passava por mim e ia para outra sala. Desde aquele dia. Então tem coisas que as pessoas... Eu sigo você, mas enquanto eu concordar com as coisas que você está dizendo. E nesse caso, assim, quando você fala, quando Jesus diz algumas coisas, as pessoas dizem, dura esse discurso. Esse é um dos casos. Porque claramente ele disse que é Deus quando ele fala isso. Somente Deus poderia descer do céu. E isso também mostra a sua eternidade.
Isso mostra suas aparições no Antigo Testamento. Lutou com Jacó, foi adorado por Josué, fala com Isaías e anda no fogo ardente no livro de Daniel. Essas aparições pré-encarnação é duro discurso. Isso. É isso que é. Próxima aula a gente vai falar sobre esse ponto. Mas é isso daí. Então, o fato dele falar que não é que ele foi para o céu, ele desceu do céu. O fato dele falar isso mostra que ele é Deus. E aí as pessoas que o estavam seguindo por ser bom mestre, como muitos, quando você vê assim vários seguidores, seus mestres, e aí tem os seus seguidores, quando ele diz que ele desceu do céu, isso daí já é um ponto de ele está dizendo que ele é Deus. E isso é um duro discurso até hoje. É por isso que eu comecei a aula com esses tipos de Jesus. Jesus disse que era mais do que um homem bom. Por mais que você pegue relatos a respeito das pessoas sobre Jesus, ninguém vai dizer, ninguém mesmo vai dizer que Jesus era uma pessoa má. Então, Jesus era uma pessoa boa. E isso todo mundo concorda. Tem pessoas assim, que vão dar entrevista, por exemplo, em talk show, que quando se fala sobre Jesus, fala, não, Jesus é a pessoa mais incrível que já existiu na face da terra. Incrível no que sentido? No sentido de ser boa. Quando uma pessoa faz uma afirmação dessa, não é que Jesus não seja um homem bom. Claro que é. Não tem como não ser. Mas se você sentar para ouvir os discursos de Jesus, a coisa fica diferente. Então, quando essa pessoa ela afirma isso, ela nunca leu o que Jesus falou. Eu tenho certeza disso. O Dalai Lama fala sobre Jesus. Claro que Jesus é um homem único. Mas você é único, eu sou único, Sócrates era único, Maomé era único, todos nós somos únicos. Aparentemente, gente, isso não é uma ideia nova. Parece que tudo que a gente vive parece que é novo, né? Eu vejo isso muito com os adolescentes. Às vezes eu brinco com eles na sala de aula. Gente, vocês pensam que o mundo começou quando você nasceu? Porque parece que, nossa, como a gente estava vivendo assim a sua geração aqui no mundo, né? Então, como vocês viviam sem celular? Eu falei, pois é, não. Você viu que vida difícil até você chegarem aqui e inventarem o celular? Então, às vezes, também como crente, às vezes olha assim, a gente olha o que a gente está vendo agora e fala assim, não, isso é novo. Como diz Eclesiastes, não tem nada de novo debaixo do céu. Não tem. Se você sentar para ler, não tem. Ninguém inventou a roda ontem. Então, a ideia de que Jesus é bom, mas não é Deus, já aparece quando ele está andando entre as pessoas. Observe. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Marcos 10, 17 e 18. O que Jesus está dizendo? Não tem gente boa. Se você está me chamando de bom, você está me chamando de Deus. Todos pecaram. Ninguém é bom, somente Deus é bom. Se eu sou bom, eu sou Deus. Gente, é impressionante, né? Todos pecadores, ninguém é bom. Não sou somente uma pessoa boa, eu sou Deus.
E interessante que até os inimigos de Jesus diziam que ele estava se fazendo como Deus, como está em João 5,18. Essa é uma característica única de Jesus e extremamente importante, mais do que um homem simplesmente bom e espiritual. Jesus está dizendo que ele é Deus, porque ele é bom. É impressionante, porque eu sempre passei por essa passagem e nunca parei a pensar, mas o que será que Jesus quis dizer com isso? E aí eu fui estudar e aí eu cheguei a esse relato. Ninguém é bom. Somente Deus é bom. Jesus não era simplesmente um outro grande mestre religioso. Também não era em uma lista enorme de indivíduos que buscavam a verdade espiritual. Em vez disso, ele era a própria verdade. Ele era o Deus encarnado. Billy Graham. Vocês já foram assaltados por uma ideia de que tem a possibilidade de igualar Jesus a outra personalidade? Ou, por exemplo, alguém chegou para você e colocou Jesus na mesma linha? Tipo assim, a sabedoria de Jesus. Eu já ouvi, por exemplo, mestre judeu, dizendo que a sabedoria que Jesus explana nas suas pregações, já havia na época os rabinos já pregavam assim, na época dele. Existem escritos de sabedoria rabínico, por exemplo, que Jesus estava só explicando para os outros mais simples. Então é sempre essa tentativa de colocar Jesus na mesma gaveta do resto. Sempre. E se Satanás um dia vier para você e tentar fazer isso, você tem que lembrar da palavra de Jesus. Porque Satanás vai fazer isso. Aí você fala assim, imagine, não vai. Vai. Se possível, enganará até mesmo os eleitos. Então, eu vejo isso e às vezes eu fico abismado com pessoas que ensinavam na igreja e que hoje abraçaram, por exemplo, ideias como essas e ensinam. É como se ele tivesse tido assim um nível de espiritualidade acima dos outros. Você não descobriu o segredo. São pessoas que frequentavam as células. Tinha muita gente nessa igreja, gente. Tinha muita gente nessa igreja. A gente podia falar assim, que por essa igreja, em um mês, passava mais de 3.000 pessoas. E entravam nas células. E ensinavam nas células. Que hoje está abraçado, por exemplo, ao esoterismo. É aí que está o detalhe. Realmente ouviu quem é Jesus dele mesmo? Será que foi buscar quem era Jesus dele mesmo? O ensino da igreja, como no Brasil, é muito colocado na série B da igreja. Não é só assim, não é a instituição igreja, mas os indivíduos. Tudo entra na frente do ensino. Seja os indivíduos mesmo, o cidadão brasileiro é assim. Eu prefiro qualquer coisa do que ensino. Só que assim, você vai para a batalha não quer saber se você sabe ou não manusear uma arma. Ela vai acontecer e ela vai cair na tua cabeça. Ah, mas eu não sei manusear esse tipo de metralhadora. Eu não sei manusear direito essa espada, está muito pesada. Eu não sei nem colocar armadura. Não, mas teve treinamento, não teve? Teve. Você prestou atenção? Ah, não, eu não fui. A batalha está aí. Jesus, por último, terceiro ponto. Jesus disse que é o Filho de Deus. Então, você quer ouvir quem é Jesus? Tem que ouvir de Jesus. E o que ele disse?
ele disse que é o Filho de Deus. Jesus chamava-se Filho de Deus, Filho do Homem. É impressionante, eu acho interessante que no The Chosen, ele só fala que ele é o Filho do Homem. O Filho do Homem, o Filho do Homem. Para nós, muitas vezes, que não conhece a cultura judaica da época, fala assim, Filho do Homem. Jesus sempre fala que é o Filho do Homem. Jesus se chamava frequentemente de Filho do Homem. Ele se referiu 80 vezes nos 4 evangelhos que ele é o Filho do Homem. O profeta Daniel falou sobre o Filho do Homem 600 anos antes de Jesus nascer. Na visão de Daniel, no capítulo 7 de Daniel, fala-se a respeito do Filho do Homem, capítulo 7, versículo 13 e 14. O Filho do Homem e o Ancião dos Dias se encontram. O Senhor é o Senhor dos Dias. O Filho do Homem é aquele que Jesus diz ser. Ele vem com as nuvens. Alguém pode ler? Daniel 7, 13 e 14. Só para a gente se contextualizar, porque eu acho que eu não coloquei aqui nas transpassões. Daniel 7, 13, 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, com o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o disseram, chegar-te a ele. 14. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o Filho do Homem que Jesus disse ser. Vem com as nuvens do céu e não da terra. Não era humano. Recebe domínio e autoridade messiânica. Anjos não podem obter o que somente um ser divino pode ter. A mesma pessoa que está no Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor. A mesma pessoa em que Davi se refere no Salmo 110. No Antigo Testamento, está assentada do lado do Senhor em posição de igualdade. Confiada a missão de redimir o mundo, derrotar os inimigos, resgatar os aprisionados. Como Deus é exaltado entre as nações e adorado como Rei eterno. É esse que Jesus diz que Ele é. O Filho do Homem, de Daniel 7, 13 e 14. Jesus foi o único que afirmou ser o Filho do Homem. Jesus, nós vimos 3 aspectos apenas, nós vamos ver 10. Quem Jesus diz que é. Mas o que a gente queria deixar para todos, nós, é que Jesus foi o único que afirmou ser o Filho do Homem. Como a gente vai ver até o final dessa introdução, e C.S. Lewis diz a respeito disso, ou Jesus era mentiroso, ou lunático, ou era verdade. Como ele não é mentiroso e não é lunático, só pode ser verdade. E se é verdade aquilo que ele está dizendo, então nós temos realmente aquilo que ele fala, que as ovelhas e os bodes, aqueles que o odeiam e aqueles que o amam, aqueles que estão com ele e aqueles que estão contra ele. Não tem como ter meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira completa. Então tudo que a gente viu, os Jesus da cultura pop, o Jesus das seitas, o Jesus do ocultismo,
o Jesus disso, o Jesus dos atores de Hollywood, o Jesus que aparece em algumas esquetes de comédia. Isso é do anticristo. E isso serve para moldar a mente e selar a mente dessas pessoas, para que elas odeiem o Jesus verdadeiro, aquele que ele realmente diz ser. É aí que o C.S. Lewis diz: não vai ter assim essa questão de passar um pano para essas pessoas. Não, porque não vai ter como você falar, você acredita que Jesus era um mentiroso ou ele estava dizendo a verdade? Porque ele disse que veio do céu. Ele disse que é o Filho do Homem. E ele disse que é bom. E não há bom a não ser Deus. Então ele afirma o tempo todo que ele é Deus. Ele afirma o tempo todo que ele é o Filho do Homem. 80 vezes que ele é o Filho do Homem. E o que isso quer dizer? Que ele é rei. Que a majestade é dele. E que ele é igual a Deus. E isso foi dado a ele. O que os anjos não podem obter, ele tem. Mateus 24:30, Mateus 26:64, Marcos 13:26, Marcos 14:62 e 64, Lucas 21, Lucas 22, Atos 1, 1 Tessalonicenses 4, Apocalipse 1 e Apocalipse 14:14. Jesus é o Filho do Homem, aquele que está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. E é assim, uma das coisas que eu fico andando a pé, eu gosto de ficar meditando depois que eu leio, andando a pé. Por isso que eu gosto de andar a pé. E uma das coisas que assim, que C.S. Lewis diz também, o cristianismo verdadeiro não é uma religião que poderia ter sido inventada. Ela não teria sido inventada dessa forma. Ela seria confortável. E se você está procurando uma religião para ser confortável, cristianismo não é uma delas. É isso, gente. Hoje a gente vai encerrar a aula. Vamos orar? Noemi, pode orar por nós? Vamos para esse momento. Obrigada pela rica oportunidade, pelo privilégio de aprender sobre quem o Senhor é. Senhor, em nome de Jesus, desperta mais corações para estarem quentes, desfrutando, Deus, de uma rica oportunidade de aprender do Senhor. Pai, nós oramos por todos aqueles que estão cativos, por todos aqueles que não conhecem o Senhor, para todos aqueles que estão impressionados, seguindo o homem, seguindo seitas, seguindo heresias, Pai, em nome de Jesus. Pai, por todos aqueles também que um dia passaram por aqui, Deus, e hoje estão seguindo outras coisas que não têm nada a ver com o Senhor. Que a tua misericórdia, Senhor, nos envolva nesse dia. Continua sustentando a vida do Eduardo, a Ed,